Seja bem-vindo à segunda edição do seu Boletim Leão Group. Nesta semana, eu sou Daniel Galvão e falo diretamente do escritório da Leão Group aqui em Orlando, na Flórida. E você começa a acompanhar a partir de agora as principais notícias de imigração e negócios no seu Boletim Leão Group. Logo após a vinheta de abertura do boletim, eu venho com você trazendo a seguinte informação. Lojas, restaurantes e salões de beleza reabriram as suas portas desde o último dia 11 como parte do plano de reabertura do Estado, já na sua fase 1. Essa e outras notícias você acompanha a partir de agora comigo aqui no seu Boletim Leão Group. Além de lojas e restaurantes, esta semana foi também uma semana que marcou a reabertura ou o início da reabertura também de salões de beleza, que foram incluídos na fase 1 de reabertura em toda a Flórida, exceto em Miami-Dade e Broward County. E começaram também a reabrir oficialmente já nessa segunda com capacidade, claro, limitada, após terem ficado fechados quase 2 meses por causa da pandemia do novo coronavírus. Aliás, o governador Ron DeSantis postou um vídeo na última sexta-feira apresentando o dono de uma barbearia de Orlando para anunciar a reabertura após análise sobre os padrões de segurança para as pessoas que têm contato direto com os clientes. Com a ajuda do Departamento de Saúde do Estado e dos médicos, ele decidiu que salões poderiam reabrir desde que mantivessem a segurança, melhor dizendo, em mente. Ele afirmou ainda que é preciso estar pronto para voltar ao trabalho, mas com segurança e seguindo as normas, como continuar usando luvas e máscaras e atendimento somente por agendamento. Portanto, é uma excelente notícia que a gente começa a segunda edição do seu Boletim Leão Group desta semana, reafirmando que o Estado está avançando no seu plano de reabertura e agora incluiu, além dos restaurantes e lojas que já estavam anteriormente previstos para reabrirem desde a última segunda-feira, dia 11, também salões de beleza. E aí a gente começa a perceber que a economia começa a voltar a respirar e trazer também um fôlego de esperança a profissionais, a empreendedores e as pessoas que de uma forma geral começam a olhar com mais otimismo que esse momento tão complicado e tão delicado está passando. Olha, a China anunciou a isenção de mais produtos americanos das chamadas tarifas punitivas. O gabinete da China anunciou na última terça-feira que vai isentar mais produtos dos Estados Unidos de tarifas punitivas impostas durante a disputa comercial entre os dois países, a partir da próxima terça-feira, 19. Bens americanos que ficarão isentos da tarifação extra incluem produtos químicos e têxteis, segundo o comunicado divulgado pelo Ministério de Finanças chinês. É aí uma outra notícia sobre economia que aponta, é um bom indicador que aponta aí o reaquecimento gradual da economia, sobretudo envolvendo dois dos principais gigantes da economia mundial, China e Estados Unidos, que mesmo antes da pandemia ou de toda essa crise provocada pelo coronavírus, já vinham aí criando ou vivenciando uma guerra comercial. E aí parece que esse momento, em função inclusive da própria crise, começa a se levantar de alguma forma uma espécie de bandeira da paz, que eu tenho certeza e todos nós esperamos que traga bons resultados para a economia americana, falando de nós aqui, e também para a economia mundial e que vai refletir diretamente em países emergentes, por exemplo, como o Brasil. Então é um ótimo sinalizador e indicador da economia nesse momento em que estamos aí apreensivos com os rumos e todas as incertezas provocadas pelo coronavírus por conta dos rumos da economia. Olha, o escritório da Leão Group recebeu um comunicado aqui, o Departamento de Comunicação da Leão Group recebeu um comunicado da Prefeitura de Orlando para ressaltar o seguinte, que os estabelecimentos do comércio e os restaurantes podem operar ou estão operando nesse momento com 25% da sua capacidade em ambientes fechados. São permitidos assentos ao ar livre e todos os assentos devem ter uma distância mínima de 2 metros entre as mesas. Apenas assentos para 10 ou menos pessoas, mantendo-se ainda os balcões do bar fechados para se sentar. Bares que derivem 50% ou menos da sua renda de venda de produtos alimentícios não podem servir álcool para consumo no local, mas podem realizar a venda de latas e garrafas fechadas para consumo fora do local. Todos os residentes
quando em público, são orientados a maximizar a distância física dos demais e evitar a socialização em grupos de mais de 10 pessoas. E ainda que a Prefeitura de Orlando segue, na verdade, todo o condado de Orange, onde está incluído naturalmente Orlando, Kissimmee e outras cidades aqui da Grande Orlando, ainda estão sob o toque de recolher entre as 23 horas e as 5 da manhã. Essa orientação ou esse decreto entrou em vigor desde o último dia 20 de março e continua vigindo. Então você precisa perceber, identificar e entender que nesse momento de pandemia, esse toque de recolher entre as 11 da noite e as 5 da manhã do dia seguinte continua valendo, para que você não tenha nenhum tipo de constrangimento, de situação, inclusive de abordagem policial nas ruas nesse período. A não ser, obviamente, profissionais que estão de alguma forma ligados e autorizados pelas autoridades a circularem durante esse período das madrugadas aqui em Orlando e em todo o condado. Você sabe o que fazer caso a sua permanência legal aqui nos Estados Unidos esteja por vencer neste período de pandemia? Pois é, alguns imigrantes que estão nos Estados Unidos como turistas podem viver a realidade do vencimento da permanência legal, aí 94, pela falta ou suspensão de viagens devido à crise do coronavírus. Muitos não conseguem viajar porque, apesar de ter alguns voos ainda em operação, as rotas não compreendem aquelas já compradas para o retorno e é preciso aguardar. Ficar além do prazo legal pode trazer transtornos e a pessoa ficar impedida de entrar nos Estados Unidos novamente ou proibida de solicitar outro tipo de visto no futuro. Em geral, caso a pessoa fique entre 180 e 365 dias a mais, poderá ficar impedida de entrar no país por 3 anos se tentar retornar. E se sua presença ilegal exceder 1 ano, ela poderá ser impedida de entrar nos Estados Unidos por até 10 anos. Os serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos estabeleceram um conjunto de diretrizes para aqueles afetados pela pandemia e que estão agora presos aqui nos Estados Unidos. Dentre elas estão solicitar uma extensão ou usar a regra dos 60 dias em caso de demissão para imigrantes sob vistos E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 e TN somente. O escritório aqui da Leon Group orienta quem estiver nessa situação de vencimento do prazo para nos procurar, para fazer contato com nossa equipe, para que você receba as orientações, além, obviamente, das informações oficiais, para que, então, o seu caso possa ser aí direcionado da melhor maneira, para que você não fique fora de status, para que você não fique ilegal e não tenha também o seu retorno, até um planejamento futuro de migração para os Estados Unidos prejudicado. Então, vale ficar atento, entre em contato com o escritório da Leon Group se você está nessa situação, que nós vamos ter o maior prazer em assessorar você nesse momento de crise provocado pela pandemia do coronavírus. E essa foi a segunda edição desta semana do seu Boletim Leon Group. Eu sou Daniel Galvão falando aqui do escritório da Leon Group em Orlando e eu quero trazer para você mais uma vez aí o pedido para que você, além de curtir e compartilhar esse vídeo, que você se inscreva também no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado cada vez que nós subirmos vídeo novo, conteúdo novo e que você também possa nos acompanhar nas nossas redes sociais. Afinal de contas, tem muito conteúdo novo, tem muita novidade sendo produzida pela equipe da Leon Group para que você possa receber a melhor informação e te auxiliar, orientar e ajudar com toda a assessoria e suporte no seu sonho de migrar para os Estados Unidos. Eu vejo você aqui no Boletim Leon Group da próxima semana. Tchau!